Ai, bom dia, com alegria e muito café. Disse a Lore aqui, sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz que os alunos estão conseguindo assistir a aula, né? Muitos não no horário que a gente tem aqui colocado ao vivo, mas em outro momento, e eu tenho recebido mensagens e tem sido muito bom, viu? Começar o dia resolvendo questões. Eu gosto muito de resolução de questões, é um tipo de formato que me alegra muito, me deixa muito feliz. Bom dia para Poliana também, seja muito bem-vinda. Foi café amargo hoje, viu? De novo tomei café amargo, coloquei uma pitadinha de canela. Uma aluna tinha me dito ontem isso lá no Instagram. Ela falou, ai professora, eu só tomo sem açúcar, né? O café Jesus, Maria José, é muito amargo, né? E a gente tem que reduzir o açúcar mesmo? Não tem jeito. E aí eu pus uma pitadinha. Então, muito café, se Deus quiser, né? Muita coisa boa. E a gente tá daqui a pouco já chegando à prova de vocês. Não falta tanto tempo para isso. Hoje é dia 22 de setembro. Vocês fazem a prova no dia 23 de outubro. A gente tá numa reta final, né? Numa reta final importante. E a gente vai aproveitar para fazer as nossas revisões, porque isso vai dar muito certo, viu? Muito certo mesmo. E é muito provável que as 5 questões que você vá ter lá, elas tenham sido objeto, ou seja, um objeto aqui. Oi, Danilo, bom dia! Tudo bem? O Danilo é o professor que me acompanha, né, nas aulas de segunda fase. Se vocês forem fazer segunda fase comigo, vocês vão encontrar o professor Danilo. Ah, antes de tudo, né? Antes disso, deixa eu falar uma coisa. Lembra de você curtir aí o nosso vídeo, compartilhar com os colegas. Se precisarem de alguma coisa na descrição desse vídeo, além da temática, lembra que você vai clicar para baixar o seu material. Terminando a aula aqui, o material fica pronto lá para você. E uma outra coisa importante também, lembra que nessa descrição que a gente tem do YouTube, também você tem o telefone aqui do curso, do corporativo, que fica comigo o tempo todo, para eu atender os alunos de segunda fase, mas também para atender os alunos de primeira fase, tá bom? Baixa o material, pode compartilhar o material é meu, os direitos autorais são meus também, e eu estou autorizando que vocês compartilhem material com os colegas de faculdade, com os colegas que estão na mesma situação. E tem gente que fala, professor, eu não conto para ninguém. Então não compartilha com ninguém, é você mesmo, Irene. Então não compartilha, fica com material para você e tá tudo certo, tá bom? Mas se quiser compartilhar, para mim, eu não vejo nenhum problema. A gente precisa tentar democratizar o máximo de coisas que sejam possíveis, né? Bom, vamos lá. A gente vai falar sobre seletividade e capacidade contributiva. Mas assim, falar de seletividade e capacidade é legal fazendo questões. Senão fica uma coisa muito teórica, filosófica, de pouca aplicabilidade. Eu vou explicar para você quando que a alíquota é seletiva, quando que a alíquota ela pode ser progressiva, quando que tem capacidade contributiva, como é que funciona isso, tá bom? Em especial para a prova de primeira fase, a prova que você enfrenta em 23 de outubro. Vamos lá? O chefe do Poder Executivo, acreditando ser esta a melhor estratégia econômica para estimular o mercado interno brasileiro, decide reduzir a alíquota de IPI. Até aí, nenhuma novidade, porque o chefe do Poder Executivo pode reduzir a alíquota de IPI, assim como aumentar a alíquota de IPI. Lembra que o IPI é um imposto extrafiscal, e ele tem uma função de regulador de economia, estimulador ou desestimulador de comportamento do cidadão, e na exceção à legalidade, o chefe do Poder Executivo pode sim mexer nas alíquotas de IPI, e o faz com uma certa frequência em razão da necessidade, por exemplo, de liberar as mercadorias, eletrodomésticos da linha branca, veículos automotores, né, sob risco da gente ter uma série de demissões. Então, para estimular a economia, lembra que esse imposto extrafiscal, que não se presta apenas à arrecadação, mas uma questão de regulatória, de intervenção mesmo do Estado na economia, estimulando diretamente o sujeito passivo, o contribuinte, ele pode usar sim esse decreto, tá? Então, por enquanto, até porque ele está afirmando, não tem nada de errado. Decide reduzir a alíquota do IPI sobre alguns produtos. Neste cenário, você é consultado sobre os parâmetros constitucionais dirigidos àquele imposto. Assim, você afirmaria que, a respeito do IPI, que está previsto no artigo 153, parágrafo 3º da CEF, estabelece que, letra A, não será seletivo em função da essencialidade do produto. Letra B, será cumulativo.
Letra C. Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Letra D. Terá impacto mais gravoso quando incidente sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto. Bom, vamos lá. Ontem a gente falou, né, na aula passada, na aula retrasada, sobre o IPI, em especial sobre algumas características dele, né? E a gente tem uma questão muito importante sobre o IPI, e que nós falamos, então a gente está falando exatamente de princípios, né? Princípios tributários, ó, vou colocar princípio, opa, deixa eu só diminuir aqui, né? Aumentar aqui a caneta. Opa, errei. Seletividade. Capacidade contributiva. Vamos falar aqui em primeiro lugar sobre esta questão e o IPI. E a gente falou sobre a seletividade do IPI e que é o seguinte, né? Para o IPI, a seletividade, ela é obrigatória. O IPI tem uma seletividade obrigatória, ou seja, quando eu estou falando que a seletividade é obrigatória, isso é igual a essa obrigatoriedade, ela é dirigida ao legislador, ou seja, a lei deverá estabelecer alíquotas diferentes em razão da essencialidade do produto. E nós fizemos o seguinte desenho, né? Vou tirar aqui a minha imagem. Nós fizemos o seguinte desenho. Nós dissemos assim, ó, quanto menos essencial for o produto, maior será a alíquota. E o inversamente proporcional, quanto mais essencial for o produto, menor será a alíquota. A gente até estava falando de uma questão sobre o cigarro, né? A alíquota de cigarro, tabaco, por exemplo. É possível que a alíquota de tabaco tenha 300% de alíquota. Professora, mas isso daqui não é um confisco, não, é um desestímulo ao consumo do tabaco, né? Um desestímulo muito sério em relação ao consumo do tabaco e, naturalmente, onerar esse produto que é menos essencial. Então, por outro lado, os produtos, né? Ou então a gente pode falar dos alimentos que compõem a cesta básica do brasileiro. Tá vendo? Eu tenho uma alíquota seletiva. E aqui, pessoal, cuidado, para o IPI, essa seletividade ela é obrigatória. Obrigatoriamente, o legislador vai ter de observar esses produtos mais essenciais e menos essenciais, que a gente vai chamar também, e a prova pode chamar de supérfluos, tá? E pode chamar, do outro lado, de essenciais. Olha que legal isso daqui na prática, né? Então é isso que vai aparecer na prova. Como é FGV, e essa é uma boa, um lado positivo da prova, apesar dela ser extremamente cansativa. Eu acho que a prova da FGV é uma das mais cansativas que tem, em especial para a OAB, porque ela só trata de casos práticos, né? Isso é cansativo demais. Mas, ao mesmo tempo, também o caso prático lhe faz, assim, lembrar de alguns conceitos. Então, lembra, se você olha para aquele produto, ele sempre vai colocar lá, sei lá, perfume, bebida alcoólica. Ele vai falar sobre essencialidade de produto, sempre colocando questões muito ligadas à nossa realidade, né? À proximidade. Então, o que eu acho? Eu acho que a prova hoje, ela tem tudo para trazer
exceção à legalidade, à anterioridade, necessidades emergenciais e urgentes, quando a gente precisa baixar uma alíquota, reduzir uma alíquota, estimular um comportamento e proteger a indústria, o mercado nacional. Até por conta do resultado, pessoal, e os efeitos alongados de uma pandemia, né? Ou seja, é muito importante que a gente imagine que o examinador vá fazer esse tipo de pergunta. Fez na prova passada e vai fazer de novo. Ele vai voltar a trazer esse tipo de questão, porque está na ordem do dia. É lógico que ele vai aproveitar para perguntar esse tipo de coisa. E a seletividade do IPI é obrigatória, mas o ponto de atenção que a gente tem aqui, isso vale só para a prova. Só para a prova, para a vida, como ela é, isso aqui não vale. Mas por enquanto para nós é para isso mesmo. Oi, Siri. Tudo bom? A Siri está falando aqui comigo. Então, para nós, ó, ponto de atenção aqui, ó. O ICMS tem uma alíquota que poderá ser seletiva, ó. Poderá ser seletiva. A alíquota de ICMS, tá? Poderá. IPI é obrigatório, então quer dizer que o legislador pode optar em aplicar a alíquota seletiva. Na prática não é assim que funciona, mas para a prova da FGV sim. Então você tem que pensar o seguinte, ó, a alíquota seletiva para IPI é obrigatório e a alíquota seletiva para ICMS é facultativa, tá bom? Ó, é uma faculdade do legislador, por isso o verbo poder. Ele poderá, não é será, né? Que não é uma determinação. Poderá ser seletiva em razão da essencialidade dos produtos. Hoje a gente sabe que não é assim. O ICMS tem assumido uma seletividade. Na prática, a jurisprudência e a doutrina também entendem assim, que a seletividade de IPI, de ICMS também é obrigatória, mas ela não está expressamente ali no texto constitucional. Professora, por isso que você chama a seletividade de princípio? Sim, porque a seletividade está prevista pela Constituição Federal de 88. Voltando para a questão, olha o que ele falou. Não será seletivo em função da essencialidade do produto. Pois é, então essa aqui já está errada, né? A gente já tem um problema aqui, esse problema é ter dito para nós que não tem seletividade de IPI aqui. Não é verdade. Ó, não tem seletividade, tá bom? Outra questão, ele será cumulativo. Pois é, não é verdade, porque a própria Constituição Federal diz que ele não vai ser cumulativo. Ele é um imposto indireto, né, onde a gente percebe uma cadeia de pessoas, né, sendo impactadas pelo pagamento do tributo, e ele na verdade, ele não é cumulativo. Cada operação que for sendo realizada até chegar no consumidor final, a gente faz o sistema de abatimento de créditos e débitos em cada operação. Ele não é cumulativo, porque senão a gente teria um imposto em cascata, né? Onerando demais quem está na ponta. Então, para cada operação, a gente faz o sistema de pagamento de créditos e débitos. Então, na verdade, ele não é cumulativo. Essa também está errada, essa questão está errada. Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Quero te dar uma dica sobre isso. Uma dica super válida. Às vezes você não sabe a questão, não sabe o que é cumulatividade, não sabe o que é progressividade. Mas se a questão disser para você que o imposto não incide sobre operações para o exterior, assinale esta como sendo a correta. Como a prova da FGV não pergunta que é incorreta, assinale essa. Por quê, professora? Porque nós no Brasil importamos tributos e não exportamos tributos. A gente importa. Professora, por que a gente importa? A gente importa para desestimular a importação, o ingresso de produtos importados em território nacional, ou seja, a gente estimula que o mercado interno consiga se comunicar com o mercado internacional, estimulando então o envio de produtos, o envio de serviços, mercadorias, de dentro do Brasil para fora. Então, como que a gente faz para estimular? A gente retira a carga tributária. Então, pessoal, os impostos têm imunidade na exportação. Quando a gente está mandando coisas para fora, a gente imuniza a operação, ou seja, a gente afasta a possibilidade de cobrança de impostos. Quando a gente traz produtos, a gente tributa. É só você pensar no mercado brasileiro e mercado mundial invadido por produtos chineses de baixa qualidade, mas baixo preço, baixo custo, e que por um momento eles podem servir. Produtos de baixo custo, baixíssimo custo. E como é que o brasileiro concorre com isso? Ele concorre porque ele precisa ter uma proteção.
do governo, do Estado, não é? E da tributação em especial. Quando a gente onera o produto que vem de fora, a gente torna o mercado doméstico, né, o mercado brasileiro, o produtor, aquele que presta serviço industrial, mais competitivo, porque é difícil competir, né, com produtos importados, em especial os da China. Então, sempre que você tiver uma questão e você tiver muita dúvida, e uma das alternativas disso é para você aqui, como essa aqui, que traz vários temas diferentes, você vai falar que essa é a correta, ó, não incide sobre produtos destinados ao exterior. Professor, então eu posso já ir para essa questão, ICMS também tem imunidade, ISS tem imunidade. O imposto de exportação, ele não incide em várias operações, então se você tiver dúvida, assinale esta como correta. A gente tem uma imunidade, a gente estimula a saída e desestimula a entrada para proteger o mercado nacional, tá bom? Letra D, terá impacto mais gravoso. Na verdade, aqui terá impacto menos gravoso quando incide sobre a aquisição de bens de capital, porque a gente quer mais que tenha essa aquisição, o impacto é realmente muito menos gravoso diante de operação de aquisição de bens de capital quando a gente tem um contribuinte do imposto, tá? Então, IPI é bem bacana, a gente já falou que ele é uma exceção à legalidade, nós falamos que ele é uma recessão ao princípio da anterioridade do exercício financeiro que aguarda a 90º, né? Então, olha que interessante. O imposto tem uma alíquota obrigatoriamente seletiva em razão da essencialidade do produto. Ele não é cumulativo porque a gente vai sempre fazendo o sistema de abatimento de crédito e débito e ele é um imposto indireto. Professora, o que é imposto indireto? O que é imposto real? Olha que fácil, tá? Isso não é difícil. Eu falei, né, até no Instagram, que eu ia comentar sobre isso, porque vai ser super importante falar sobre isso. Olha que legal. Imposto real, imposto pessoal. Você vai entender o que é isso agora, ó. Imposto real incide sobre coisas. É isso, gente. Professor, incide sobre quais coisas? Bens móveis, imóveis. ICMS, quando você vai comprar celular, ICMS é imposto real. ITBI, incide sobre coisa, transmissão de bem imóvel, é real. ITCMD, causa mortes, incide sobre as coisas que serão transferidas, não é? Sobre o espólio, são coisas. Doação, incide sobre coisa doada, é imposto real. Imposto pessoal incide sobre aspectos subjetivos, sobre sinais de riqueza de uma pessoa. O imposto real incide sobre vou colocar aqui, né? Signos presuntivos de riqueza, sobre aspectos subjetivos mesmo, né? Sobre aquilo que a pessoa dá de sinais. Signos presuntivos são sinais de presunção de riqueza, né? A gente tem sinal de presunção de riqueza, isso aqui é signo presuntivo. São sinais de riqueza. E esses sinais, eles são tributados porque a gente está diante de imposto pessoal. A verdade é que eu consigo olhar para o Danilo, eu consigo olhar para a Poliana, eu consigo olhar para a Lore, eu consigo olhar para minha mãe, para o meu pai, eu consigo olhar para o meu vizinho, cuidando da vida dos outros, não é mesmo que a gente é tributarista, eles falam quanto ganha. E aí eu olho para um aspecto pessoal. Aquele aspecto pessoal me dá um sinal, um signo, um sinal de presunção de riqueza, mais riqueza ou menos riqueza. Isso é imposto real e imposto pessoal. Alguns impostos têm essa característica, né? E o imposto direto e indireto também é muito fácil, ó. Imposto direto versus imposto indireto. Imposto direto é aquele que a gente vê a relação do contribuinte com o fisco, com a fazenda, uma relação direta. Você recebe carnê de IPVA. Por exemplo, o IPVA
é o imposto direto. IPTU é o imposto direto. Não tem ninguém no meio dessa cadeia até que o contribuinte recolha o tributo. Não. Eu percebo que no IPVA eu tenho o imposto e o praticante do fato gerador, não é isso? E o Estado. Ó, eu tenho aqui quem pratica o fato gerador porque é proprietário do veículo, eu tenho o sujeito passivo e o sujeito ativo, ó, numa relação direta, sujeito passivo versus sujeito ativo. Opa, sujeito ativo, aquele que vai cobrar e que pode cobrar o tributo porque tem competência. E do outro lado, sempre vou perceber isso, ó, o município de um lado como sendo o sujeito ativo e aquele que é proprietário do imóvel como sendo o sujeito passivo, tá bom? É isso. E o imposto indireto, não. Eu já percebo uma cadeia, né? Por exemplo, no ICMS, no IPI. Nossa, eu percebo uma cadeia gigantesca. Quer ver? Ó, eu sempre dou essa aula na segunda fase e a gente explica a respeito de uma refinaria, por exemplo. Ó. Refinaria e o combustível, né? Então eu tenho lá uma refinaria. Essa refinaria, ela manda o combustível para uma distribuidora, que precisa mandar para uma distribuidora número 2, outra distribuidora, por exemplo, para que isso chegue no posto de gasolina e para que isso chegue lá no contribuinte final. Olha quantas pessoas estão nesta cadeia, o imposto indireto. O ICMS e IPI são impostos indiretos. Eu consigo perceber que várias pessoas estão relacionadas nessa cadeia, várias, porque podem ter vários postos, várias distribuidoras, mas refinaria a gente tem, né, muito menos. Mas a gente percebe que não é da refinaria direto para o contribuinte, é um imposto indireto, tá bom? Vamos lá para uma próxima questão, tem dúvida, pode me chamar aí, tá? Olha que legal essa daqui. O imposto cuja alíquota é invariável e se aplica sobre base de cálculo variável. É classificado como? Né? Vamos lá. A alíquota é fixa. Professora, quando é invariável eu tenho que ler como fixa? Isso mesmo. E aplica-se sobre uma base de cálculo que pode variar, tá? Ela pode ser modificada, variada. Não sei se vocês conseguem entender isso. Me digam se vocês conseguem entender isso que ele falou. Ó, vamos imaginar. A alíquota é invariável. Eu tenho uma alíquota fixa. Vamos colocar um exemplo? Olha que legal isso aqui de alíquota. Alíquota fixa e base de cálculo que varia. Variável. Vamos ver? Vou te dar um exemplo. Alíquota fixa de TCMD. Aqui no estado de São Paulo, por enquanto, a alíquota é de 4%. E a base de cálculo varia. Professora, como é que a base de cálculo varia? Varia em razão do montante a ser transferido. Então, eu tenho uma alíquota fixa de 4%, mas eu tenho um montante variável, que a base de cálculo vai ser sobre esse montante. Professora, o que é esse montante a ser transferido? Os bens deixados pelo morto, né? O espólio, ó, os bens móveis e imóveis. Então, eu tenho uma alíquota fixa, mais um montante que é variável. Isso. Quer ver? Eu tenho uma alíquota de PVA que pode ser fixa, por exemplo, de 6% para carro de passeio. Mas eu tenho uma base de cálculo variável, que é o quê? O valor do veículo lá na tabela FIPE. Tá vendo? É isso, ó. É isso, olha que fácil, não é difícil. A alíquota é fixa e a base de cálculo varia. Eu posso ter uma variação de base de cálculo, tá vendo? Ó, o ITCMD tem base de cálculo fixada pela lei do Estado de São Paulo, IPVA fixada pela lei do Estado de São Paulo, Estados e DF, né? E o montante é variável, né? Quando eu estou dentro desse tipo de situação, a minha alíquota pode ser progressiva. Então, quer dizer que esse tipo de imposto é classificado como imposto progressivo, proporcional, indireto ou pessoal? Eita, pessoal é que incide sobre a pessoa, sobre coisas que a pessoa faz, sobre signos presuntivos de riqueza. Será que esse imposto é pessoal? Será que ele depende dos aspectos da pessoa, subjetivas? Como eu coloquei em exemplo aqui, né, na nossa lousa,
que depende do quê? Dos bens, depende do valor do veículo. Será que isso aqui é imposto pessoal ou imposto indireto? Será que é pessoal? Se fosse pessoal, ele diria que essa variação, ela levaria em conta, ela deveria levar em conta aspectos subjetivos da pessoa. Então, pessoal, ele não é não. Progressivo. Professor, o que é um imposto progressivo? O imposto progressivo ou de alíquota progressiva... Opa! Olha que legal isso. Isso é muito legal na prática, né? E aí, esse é um ponto positivo da prova, né? Alíquota progressiva, ó. Quando a alíquota é progressiva, o que é a progressividade da alíquota? Então, a Roberta, ela exibe mais capacidade contributiva. No aspecto pessoal dela, subjetivo. Se ela exibe mais capacidade contributiva, então ela tem que pagar mais imposto. Mais capacidade contributiva é igual a mais imposto. Quanto mais sinal de riqueza eu der, mais imposto eu pago. Você está pensando em imposto de renda e você está pensando certo. Você está pensando no imposto de renda de pessoa física, que tem uma variação de alíquota que pode chegar em 27,5%. A depender de quanto que eu exteriorizo. Eu tenho uma alíquota progressiva, ou seja, professor, o que é a progressividade? Ela aumenta, ela tem um aumento proporcional, um aumento progressivo, tá? Um aumento proporcional, um aumento progressivo. Quanto mais sinal de riqueza eu der, quanto mais sinais de riqueza eu for dando, maior será a minha alíquota, tá bom? Quanto mais sinal de riqueza, maior vai ser minha alíquota. Então, olha que interessante. A gente fala sendo maior, ó, sendo invariável, né? O cálculo vai ser... Aí ele falou pra gente, então quer dizer que progressivo pra mim não vai ser. Indireto. Professor, indireto, ele precisaria ter me explicado que o imposto, ele não revela uma relação direta entre o contribuinte e a fazenda, né? Aí esse imposto é indireto, ele não falou sobre isso comigo. Ele teria, se ele quisesse tratar de imposto indireto, ele teria dito para mim, olha, cujas operações têm uma variação grande em razão de uma cadeia econômica. Ele teria falado e feito algo referente ao desenho que nós tratamos aqui, dessa cadeia, né, ó. Onde várias pessoas estão relacionadas nessa cadeia, e a gente teria uma explicação na nossa questão sobre um impacto, né? Um impacto nessa cadeia, sobre uma repercussão econômica. Ele não fez isso, então não é indireto. Mas sim, e a alternativa correta, a letra B, ele é proporcional. Proporcional ao quê? A base de cálculo. Então, quando a gente tem uma alíquota fixa e base de cálculo que varia, a gente tem uma cobrança proporcional. Proporcional a essa variação, ó, de base de cálculo. Quer dizer, eu tenho uma alíquota fixa de 4%, mas se eu estou inventariando os bens do João, pode ser que ele tenha mais bens que o outro, né? Ou seja, os bens que serão transmitidos, ó, então reincide sobre os bens dele, que estão sendo transmitidos, eu vou ter 4% sobre 500 mil reais. Mas lá da Maria, que é uma outra pessoa, outro cliente meu, eu tenho 4%, só sobre 1 milhão do que ela deixou. Então, a base de cálculo varia em razão daquele montante. Eu tenho um veículo, que é um veículo de passeio. A alíquota dele é de 6%. E o veículo utilitário, a alíquota é de 2%. Mas qual que é o valor da base de cálculo desse veículo de passeio? 100 mil reais? Então, a base de cálculo é 100 mil reais, a alíquota é fixa, vai ser proporcional. Tá vendo? Ó? Então, uma alíquota proporcional, que não é progressiva, não está falando de um signo presuntivo de riqueza, de um sinal de riqueza que é dado, que é comportado aqui. Ó. Então, a alíquota é proporcional, essa é a resposta correta, tá? Próxima questão super interessante que a gente vai falar aqui, vou aproveitar para usar os princípios que a gente já falou na aula de número 2. Não, mentira, na aula 3, não, já é aula 4, na aula 3. Na aula 1
na aula 2, e vamos aproveitar para falar do ITR, e que tipo de alíquota o ITR tem, por que a alíquota é assim, e por que a gente tem uma alíquota de IPTU de outro jeito, tá bom? Olha que legal, a gente vai aproveitar para tratar várias coisas nesse tipo de questão que não trata de um assunto só, né? Considere a seguinte situação hipotética. Lei federal fixou as alíquotas aplicáveis ao ITR e estabeleceu que a alíquota relativa aos imóveis rurais situados no Rio de Janeiro seria de 5% e a relativa aos demais estados do Sudeste de 7%. Ai, peraí, calma, vamos falar sobre coisas importantes aqui. Em primeiro lugar, né, por que ele está falando que a lei federal fixou a alíquota de ITR? Porque é tributo de competência da União. Professor, então a lei é que tem que fixar. Perfeito. E ela fixou uma alíquota de ITR porque é uma alíquota de competência da União e ela chamou de alíquota federal, porque é tributo de competência da União. Primeira coisa, ITR é de competência privativa da União, não é de competência residual, não é de competência acumulativa, é uma competência normal, corriqueira. A Constituição Federal definiu a União como sendo o sujeito ativo, aquele que pode, diante de lei, instituir ITR. E o ITR incide sobre o quê? Sobre propriedade rural. Olha que interessante, quando a gente estuda ITR, tem umas questões que aparecem assim, ó. O IPTU é residual ao ITR, o ITR é residual ao IPTU. Por quê? Se o imóvel não está localizado na zona urbana, necessariamente ele está na zona rural. Se ele não está situado na zona urbana, como definido na lei municipal, o resíduo é cobrado pelo ITR. O restante dos imóveis tem de ser exigidos, no restante, exigidos ITR. Lógico que a gente tem uma imunidade muito importante, que é a imunidade das pequenas glebas rurais. Os imóveis de até 30 hectares, e alguns localizados na Amazônia Ocidental, não pagam ITR porque tem imunidade, tem benefício fiscal. Então, um pequeno produtor, por exemplo, que está lá explorando a terra, mesmo que ele tenha empregado, é a pequena propriedade rural, na unipropriedade, uma propriedade apenas, ele não paga ITR porque tem imunidade. A Constituição Federal imunizou para que os pequenos proprietários não fossem onerados, né, com o pagamento do imposto. Então vamos lá, ITR incide sobre a propriedade rural. A pequena gleba tem imunidade, não vai pagar o tributo quando esse pequeno proprietário de até 30 hectares explorar a terra e não tiver outra propriedade, unipropriedade, perfeito. Outra coisa importante, o ITR é residual ao IPTU. Se a lei municipal não disse que seu imóvel está localizado em zona urbana, é rural, tá? Só que tem uma questão importante sobre isso. Olha que legal. O ITR, ele incide também em razão da destinação do imóvel. Se você tem um imóvel na Avenida Paulista e este imóvel está destinado, você explora ele em atividade agrícola, pecuária, de cultivo de frutas, verduras, legumes, e você declara essa utilização, o seu imóvel estando na Avenida Paulista paga ITR e não IPTU. ITR e não IPTU. Eu estou destinando aquele imóvel que está localizado na zona urbana a uma exploração de agricultura, de cultura, de extrativismo vegetal. Se você estiver fazendo isso com o imóvel, é ITR. Mas, professora, é ITR, mas eu tenho até 30 hectares de imunidade. Perfeito. Mas seria ITR, tá bom? Tá. Vamos voltar lá para a questão. Aí ele diz assim, ó. Afixou alíquotas aplicáveis ao ITR, estabeleceu que a alíquota do Rio de Janeiro seria de 5 e do Sudeste seria de 7. Por que ele fez isso? Ele pode fazer isso e tratar de forma diferenciada a aplicação de alíquota? Será que ele tem direito de fazer isso, pessoal? Pegar a alíquota, que é uma alíquota federal, que vai ser utilizada em todo o território nacional. Tá lá, utilizou, né? Porque esse é tributo de competência da União, tributo federal, essa alíquota vai ser observada em todo o território federal. O imposto de renda, que é tributo federal, os impostos todos federais, eles têm uma efetividade de aplicação em todo o território. Ou seja, onde é que é exigida aquela alíquota? Em todo o território nacional. Mas se ele simplesmente traz uma vantagem para o Rio de Janeiro de 5%, e para os demais estados de 7%,
Ele pode realizar isso? É possível que ele faça isso? Bom, pessoal, tem algumas hipóteses que sim, que são possíveis. Apenas quando ele justifica, cuidado, hein? Ele justifica que ele está estimulando determinada região do país. Um estímulo econômico, social. Então, por isso que a gente percebe imunidade lá na Zona Franca de Manaus. Isenções, não imunidade. Isenções concedidas na Zona Franca de Manaus, que são concedidas pela lei. Então, de fato, a União, ela pode, numa exceção, estabelecer cobrança diferenciada, mas quando ela justifica um estímulo econômico, social, regional, para que aquela região tenha uma evolução econômica, para que as pessoas saiam de determinadas regiões do Sudeste e do Sul do Brasil, até do Centro-Oeste, e, por exemplo, consigam estabelecer um domicílio em regiões do Norte do país. A gente tem um estímulo econômico, é a necessidade ali de fazer com que haja um desenvolvimento regional e local daqueles locais, né, daquelas regiões. E aí ela pode estabelecer. Mas assim, do jeito que tá aqui, sem justificar nada, né? Ai, Maria, obrigada, viu? Eu agradeço. Um abraço para você também, viu? Muito obrigada, Maria. Agora, quando a União não justifica isso, a gente sabe, né, que lá na Zona Franca de Manaus, de 40 em 40 anos, a gente observa a renovação de isenções que são concedidas pela União. Mas os próprios estados, os municípios daquela região também estimulam, né, a saída de determinadas indústrias do Sudeste, do Sul do Brasil, para aquelas regiões Norte e Nordeste do país, que está correto fazer isso, né? Aí, quando ele faz isso sem justificativa nenhuma e trata o Rio de Janeiro como o lírio dourado, né? Não pode. Aí a gente tem um desrespeito. Esse enunciado viola um princípio constitucional, que é o da uniformidade geográfica. Não é da legalidade, que foi por meio de lei. Não é da liberdade de tráfego, porque ele não está impedindo o ir e vir das pessoas cobrando tributo. Não é da diferenciação tributária em razão da procedência e destino do produto que nós tratamos na aula 3, na aula de ontem. Não é isso. Lembra que a diferenciação significaria dizer que, em razão do produto, por exemplo, do veículo ser importado, só por esta razão, sem justificar nada, ele cobra um IPVA diferente. Só que as faixas de IPVA não são cobradas em razão do veículo ser luxuoso ou não. É em razão do veículo ser de passeio, ser utilitário, não é isso? De 2, 4 rodas, 6 rodas, 8 rodas. É em razão disso que a Constituição Federal autorizou uma cobrança diferenciada de IPVA. Então, ele aqui viola o princípio da uniformidade geográfica da tributação. Professora, mas como é que é a alíquota de ITR? Vamos falar sobre ela? Olha que legal, ó. A alíquota de ITR é super importante. A alíquota de ITR é progressiva. E eu vou te falar por quê. Pois é, a alíquota de ITR, ela não deveria ser progressiva, né? Se eu tô de acordo com aquilo que eu expliquei agora há pouco tempo, não deveria ser progressiva. Sabe por que ela não deveria ser progressiva? Porque ela incide sobre coisa. Mas a Constituição Federal de 88 fez muitíssimo bem em tratar a alíquota progressiva. Por quê? Para desestimular o abandono de terra e estimular a função social da propriedade. Então, de cara, pessoal, a alíquota de terra ela é muito alta, tirando a imunidade, que eu falei que tem imunidade, né? Porque a gente tem aqui uma vedação de cobrança de tributo, aqui é a imunidade, em terras de até 30, né? Hectares. Tirando essa imunidade, o ITR é extremamente violento, extremamente oneroso. Por quê, professora? Porque a gente pensa o seguinte, se a pessoa tem uma pequena gleba, ela tem que ter estímulo para manutenção do homem no campo, que tem sido muito difícil de pensar, né, na manutenção do homem no campo. Imagina se a gente tivesse cobrança de ITR para pessoas que têm uma gleba de até 30 hectares.
Aí que elas não viveriam mais no campo mesmo. Então, acima de 30 hectares, o imposto vem muito agressivo para desestimular esse abandono e estimular a função social da propriedade rural. E aí quer dizer, professora, que essa progressividade, em primeiro lugar, ela é uma progressividade constitucional e ela tem uma natureza extrafiscal. Tá vendo como a arrecadação desse tributo não se presta apenas a encher os cofres públicos, mas em dar um recado para a sociedade, em dizer o seguinte: se você mantiver a propriedade improdutiva, inclusive, eu posso desapropriar você. Eu, União, te desaproprio, com indenização, é claro, mas eu posso desapropriar. Então, olha que interessante. O ITR é imposto real, que incide sobre a coisa, não incide sobre a pessoa, não incide sobre um signo presuntivo de pessoa, mas incide sobre a coisa, o tamanho da terra, que a gente chama de valor da terra nua tributável. Eu vou pegar a terra nua, sem sem as edificações, construções, sem as culturas, sem as atividades, sem as plantações, né, sem os cultivos ali, de gado, né, dos animais, e sem nada do que pode ser explorado sobre ela, e vou tributar. O valor da terra nua tributável, que a gente chama, né? Essa aqui é a base de cálculo do ITR, é o valor da terra nua tributável, VTNT. O valor da terra nua tributável é a base de cálculo. E aí, veja, eu vou usar esse valor da terra nua tributável como forma de desestimular quem quer abandonar, né? Inclusive para fins de reforma agrária. Porque, lógico, né? A propriedade, ela é completamente resguardada pela Constituição Federal, mas ela tem um limite. Se você abandonar, você fica sem. Se você não produzir, se você deixar aquela propriedade completamente abandonada, você pode sofrer uma desapropriação compulsória por parte do Estado e essa terra ela ser utilizada para fins de reforma agrária, para entregar quem não tem. Então, apesar dele ser um imposto real, ele não é um imposto pessoal, a Constituição Federal tornou esse imposto sob um aspecto, né, de extrafiscalidade com um intuito muito maior, que é o de desestimular o abandono da propriedade e estimular essa função social da propriedade, tá bom? Olha que interessante isso sobre o ITR. Olha quantas vertentes podem aparecer dentro de uma prova para nós, né? Nessa questão, ele explorou um aspecto muito importante, que foi o princípio da uniformidade geográfica da tributação, dizendo o seguinte: se é um tributo de competência federal, União, você não pode tratar alíquotas diferenciadas, não, em razão da região, a não ser que você justifique essa cobrança diferenciada sob um aspecto, que é estimular locais que precisam ser objetivamente estimulados pela União. Aí a União pode assumir esse papel. Tá? A União pode assumir esse papel, que é dizer o seguinte: não, eu vou assumir esse papel, sabe por quê? Porque eu vou ter que tornar produtiva. Eu vou ter que olhar isso produtivo, tá? Eu vou falar, olha, eu preciso estimular determinada região e eu vou tornar isso isentando, reduzindo a alíquota. Posso fazer? Posso, a justificativa é totalmente plausível. A própria Constituição Federal autoriza isso, né? Para onde é que a gente acha a uniformidade de tributação? Nós falamos já, mas o artigo 151, inciso 1 da Constituição Federal, tá bom? Ela não pode, ela tem que tratar uniforme a tributação, mas ela tem autorização para, no próprio texto constitucional, no próprio inciso, na segunda parte, dizendo que é possível tratar essa diferenciação em razão de um estímulo, né? Desse local. A gente sempre sabe, né, que algumas regiões necessitam de muito estímulo, e mesmo até com esse estímulo, às vezes é ruim pensar nessa situação, né? Muitas regiões ainda não são estimuladas como deveriam, né? Vamos lá. Olha lá, em relação ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA, assinale a única opção, cuidado, ó, incompatível com o previsto na Constituição Federal. Bom, eu já vou te dizer que este tipo de pergunta não é mais elaborado pela FGV. Ela já fez perguntas assim, mas hoje em dia, bom, hoje em dia não, né? Eu posso falar de pelo menos 8 anos para cá. Ela já não faz mais pergunta neste formato. Ela vai contar a história, porque isso aqui é uma questão direta, né? Esse aqui não é uma questão de conceito. Ela tá falando
Ela não está falando, por exemplo, a imunidade uma questão conceitual seria assim, a imunidade 2 pontos, a isenção 2 pontos. Sobre a isenção, não se pode afirmar que, isso é uma questão direta. Não é uma questão de conceito, ela é uma questão direta porque ela fala assim, assinale a única opção incompatível com a Constituição Federal sobre IPVA. E ela não é uma questão de caso prático, porque ela não está contando uma historinha aqui para nós, né? Então, ó, sobre IPVA, você vai falar a única coisa que é incompatível com a Constituição Federal. Poderão ser estabelecidas alíquotas diferenciadas em função da procedência do veículo, se nacional ou estrangeiro. A gente vai aproveitar a riqueza dessa questão. Não, né? Lembra que a gente não pode ter alíquota diferenciada de PVA em razão de procedência do veículo, se ele é nacional ou estrangeiro, mas em relação apenas ao tipo e ao uso do veículo, foi o que nós tratamos ontem. O IPVA é um imposto de competência dos estados e do DF. É verdade, né? Ó, ela é de competência dos estados e Distrito Federal. Eu não vou poder assinalar essa questão, porque ela está falando de incompatibilidade. Então, essa questão aqui eu não posso. Olha que chata esse tipo de questão, né? Eu não posso assinalar, né? Poderão ser estabelecidas alíquotas diferenciadas em razão do tipo e da autorização. Tá certo, mas eu não posso procurar essa que não é a correta para mim, porque tem que ser incompatível com a Constituição Federal de 88. Realmente, ela pode ser diferenciada em razão do tipo e uso. Pertence aos municípios parte do produto da arrecadação de PVA, relativamente aos veículos automotores licenciados em seus territórios. Isso aqui também é verdade, pois é. O município, olha que interessante, ele fica com uma parte da arrecadação mesmo, tá? Do veículo licenciado no seu território, gente, é verdade isso, tá? O município fica com uma parte. Professora, mas ele fica com uma parte porque ele quer? Ele tem vontade? Quem que manda ele ficar com essa parte? E que parte é essa que o município fica? Por que ele tem que ficar? Pois é um mandamento constitucional. O município fica com 50% do IPVA para ele. Professora, eu não acredito. Verdade. Eu vou te explicar como é que essa questão pode aparecer na prova para você. Olha que legal a forma como isso pode ser objeto de pergunta para você. A gente tem uma questão em direito tributário, que são as repartições de receitas tributárias. Eu, Estado, tenho competência para instituir o IPVA e eu sou competente. Eu tenho competência privativa, porque a Constituição Federal me deu essa competência. Certo? Perfeito. Só que a Constituição Federal, lá nos artigos 157 a 159, mandou que eu, que tenho competência, entregue uma parte da minha receita para uma outra pessoa que não tem competência de nada. O meu imposto, só eu que posso instituir. Eu, Estado. Mas a Constituição Federal disse, Estado, você vai repartir um pedaço da sua fatia, você vai dar um pedaço do seu bolo para o município. Qual pedaço é esse? 50%. O Estado pode se insurgir? Não, porque é uma determinação constitucional. A Constituição Federal, lá no artigo 158, inciso 1, disse, Estado entregue 50% para o município de licenciamento do veículo. Estado tem que entregar. Professora, o Estado não pode reduzir, negociar? Não pode, porque é uma questão constitucional, é uma cláusula pétrea, não pode ser objeto de alteração nem por emenda constitucional, necessitar-se-ia de uma nova constituinte para alterar isso. É um símbolo muito importante da Constituição Federal o tema de repartição de receitas tributárias. 50% vai ficar obrigatoriamente com o município de licenciamento deste veículo. 50% é a fatia devida para o município. E é uma questão constitucional. E ela não pode ser objeto de mitigação, relativização, interpretação. Tá bom? Então, ó, 50%. Tá bom? Aí, então, quem é incompatível com a Constituição Federal aqui é a letra A. Porque, olha que legal, né? A questão sempre faz isso, ó. Ela trata um inverso, né? Ó, essa daqui... Essa letra é o inverso dessa, né, ó. Ela tá falando aqui na letra C, que é diferenciada em função do tipo e uso. E aqui, que ela pode ser diferenciada se ele é estrangeiro ou nacional. Então, ó, se você sabe que o IPVA não pode ser cobrado em razão do veículo ser importado ou não, você está pensando no princípio que veda a cobrança diferenciada em razão do destino e procedência.
E também, por outro lado, você já sabe que essa cobrança diferenciada, então a alíquota de PVA, professora, não é progressiva, né? A alíquota de PVA, olha que legal. Ó. IPVA, a alíquota é diferenciada. E o imposto é real, que incide sobre a coisa. Olha que interessante, tá vendo? Ó, a alíquota diferenciada, ou seja, não é uma alíquota progressiva. E essa diferenciação só pode acontecer em razão do tipo e uso. Não se o veículo é um veículo importado ou nacional, tá? Opa, peraí, não vai confundir. E ele é real, ou seja, ele não é um imposto pessoal que incide sobre um sinal de presunção de riqueza. Não, não. Qualquer pessoa pode comprar um veículo e de repente parcelar em 60 bilhões de vezes, tá? Ó, Lari, posso te falar uma coisa? Sobre essa questão, eu vou até dar uma outra dica importante aqui. Isso já caiu mais de 10 vezes na prova da FGV. E uma outra que já caiu muito também, sempre que cai, ela traz problema, é sobre a repartição de receita de ITR. Vou aproveitar para falar nesses minutos finais. O ITR, então, é Imposto de Competência Privativa da União, como nós já falamos na questão anterior, ele pode ser dividido em 50, sua receita, né? Ou 100%, com o município, tá? Ou 50 ou 100%. E você tem que pensar o seguinte, ó, e a prova vai dizer isso, tá? Isso está na Constituição Federal também. O município, por que ele fica com 50%? Ele vai ficar com 50% se não optar por arrecadar e fiscalizar para a União. Se ele não optar, tá bom? Se ele não optar, ele já fica com 50% só porque ele é município. Ah, professora, peraí, então ele nasceu município, ele já tem direito a 50%. Perfeito. É isso mesmo, tá? Ó, se ele... Olha que legal. Então, professora, também é constitucional? É sim. A Constituição Federal disse, ITR, você é de competência da União. União, você é o competente para instituir ITR, competência privativa, só você pode. Mas eu quero que você pegue 50% da sua receita e entregue para o município, porque ele é município. Município de localização do imóvel, rural. Agora, se o município optar por arrecadar e fiscalizar para a União, e uma opção dele, ele não é obrigado, hein? Ele fica com 100% da receita do município. Cuidado, porque é opção. Ele vai trocar essa informação de optar por faculdade. É uma faculdade dele. Tá bom? É uma faculdade do município. Se ele quiser fiscalizar e arrecadar, ele vai estabelecer um convênio com a União e a União vai ter que entregar 100%. É uma opção. E a União pode falar, não quero? Não, não pode porque é constitucional, é uma determinação. É o tema de repartição de receitas, é bem interessante. Tá bom? Então, o município fica com 50% de PVA, 50% de TR se ele não quiser fiscalizar e cobrar, e 100% de TR se ele quiser optar por fiscalização e cobrança do tributo. Tá bom? Ok? Olha que legal, uma temática boa, né? Eu gosto de repartição de receitas, a gente vai ter temática de repartição que eu gosto de tratar, eu sempre vou tratar de repartição de receitas, viu? É sempre interessante, tá bom? Pessoal, ficou claro isso? Gostaram do encontro de hoje? Espero que vocês aproveitem aí. É legal falar sobre isso, porque a gente fala sobre seletividade, capacidade contributiva, progressividade, imposto real, pessoal, direto, indireto. Olha, já aproveito para falar um monte de coisa. Não é? Fala sobre essa capacidade contributiva que, em regra, se aplica aos impostos pessoais. Em regra, a capacidade contributiva está relacionada aos impostos pessoais. Por quê, professora? Porque eu vou dando sinais de riqueza. Quanto mais sinal de riqueza eu der, mais imposto eu pago, né?
Isso é ótimo para cair, é tema bom para cair, cai mesmo, viu? Lori, isso sempre aparece na prova, tá bom? Bom, então eu espero ter ajudado um pouquinho aí no dia de hoje, com algo que possa ajudá-los a fazer as questões, a treinar as questões e fixar e verticalizar um pouco mais esse conteúdo que às vezes é dado de uma forma muito teórica, mas nada como fazer questões e olhar para questões relacionadas a isso para facilitar a nossa vida, tá bom? Repartição de receitas cai sempre na prova, invariavelmente ela volta, se eu não estou enganada, ela caiu no exame 30 ou 31, alguma coisa assim. Depois eu vou olhar e confirmo com vocês quando foi a última vez que caiu o tema de repartição de receitas, que era sobre ITR e município, nessa repartição de receitas, tá bom? Ó, gente, um beijo pra vocês, um abraço grande, amanhã a gente se encontra, sexta-feira tem aula, assim, das 8 às 9, a gente vai pro nosso 5º encontro da semana para estudar o tema de princípios ainda, ó. Beijo grande, fiquem com Deus e até mais. Muito obrigada, pessoal.